Mas aí, é Pamela! Que honra! Pode vir? Vai, deixa eu ver música. Não. Ela tá no coisa. Não consegue ver? Não tá aqui. Olá! Olá, A paz do amado! Senhor, minha irmã. A paz, como estão? Honra recebê-los aqui. E aí, Lu? É o culto. Tudo bem? Vamos. Vamos começar já a palavra. Aí sim, hein? Pastora Luz Neves. Quem sabe? Estou nas mãos de Deus. É Ele quem sabe todas as coisas. Mas já fazendo live eu estou bem feliz. É isso aí, Lu. Parabéns. Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre os 2 alicerces, que é a casa sobre a rocha. E aí as pessoas vão entrando, é um momento gostoso, são apenas 30 minutos de meditação, de estudo da palavra, mas Asilar entrando, mas tem surtido grandes efeitos, principalmente na minha vida, porque é o momento de preparar, é o momento que a gente medita, tenta aplicar para a vida da gente, então para mim tem sido muito boa. Eu falo que essa live, se as outras pessoas estiverem aproveitando do jeito que eu estou me sentindo, assim, usada e abençoada, já tá bom. Oxe, tô no lucro. E já que você tá aí, seu Dona Pamela, eu vou pedir para você orar para a gente começar a live. Ó, o Gabriel entrando. Aí, Gabriel. Hoje ele não foi para academia, porque ele estava fugindo das lives, indo para academia, né? Já fui. Já, isso aí, garoto. Muito bem. Vamos ver. Então, a gente tem um tempo de live, que é 30 minutos, então a gente não pode demorar muito para começar, né? Porque senão o tempo fica muito reduzido para a gente meditar na palavra de Deus, tá certo? Então, Ed, pede a Deus que abençoe esse momento, que as pessoas consigam entrar, que dê tudo certo, por favor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, nesse momento, te agradecer, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, meu Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, meu Pai, em favor de nós. Te pedimos agora a tua bênção também sobre a vida daqueles, Senhor, que estão nesse momento, nessa live. Pai, abençoa a Luzinete, dá graça, dá sabedoria para ela, te dá direção para ela, dirige ela, Senhor, que ela possa fazer, meu Pai, a tua vontade, Senhor, nesses 30 minutos que nós iremos ter de live, Senhor. Abençoa também todas as pessoas que estão online, Senhor, que estão acompanhando, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Regina também entrou, que legal. Oi, tudo bem? Tudo. Olha, hoje o nosso texto, nós vamos meditar em 2 textos. O texto base, na realidade, ele fica lá em Mateus 7, de 24 a 29. Eu já mandei para todos vocês, né, pelo grupo. E depois nós vamos lá para Lucas, de 46 a 49, tá certo? Então eu vou compartilhar a tela, que os textos já estão todos no grupo, e a gente vai usar aí o grupo para estar falando sobre esses textos, tá certo? Então eu vou colocar aqui e a gente vai... Aqui. Então, Mateus, de 24 a 29. Diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva,
ver as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. E ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. E não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Amém? Amém. Então, esse é o texto que nós vamos estar meditando. Eu coloquei hoje algumas imagens, outros textos, porque a gente vai passear bastante pelos textos. A Willy Mini entrou. E aí nós vamos tirar algumas lições práticas, lógico que a gente faz toda semana para a nossa vida. Então, gente, esse texto, ele vem numa sequência de ensinamentos de Jesus do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma regra de conduta, prática e fé que Jesus deixa. Ele vai ensinando várias coisas, sabe? Ele fala sobre família, ele fala sobre casamento, ele fala que ele é sal, que ele é a luz do mundo, ele fala dos bem-aventurados, ele fala sobre a oração, ele ensina várias coisas. São aconselhamentos práticos para um seguidor de Jesus Cristo. Esse é o Sermão do Monte. E essa é a última parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele pega 3 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7. São 3 capítulos que pegam. Então, esse é o último texto do Sermão do Monte. E aí, a gente está vendo que ele começa assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio. Então, ele deu uma série de ensinamentos, e aí agora ele fala, olha, não é só para ouvir não, viu? É para colocar em prática tudo isso que você está aprendendo hoje, que a palavra está te ensinando, que está me ensinando, ela tem que ter praticidade, ela tem que ser aplicada no nosso dia a dia, porque senão ela perde o sentido, e a gente vai ver que ele fala assim, sabe, que é insensato quem não pratica, que ouviu, é tolo, então uma série de adjetivos aí, quando a gente deixa de ouvir, tá certo? Uma outra situação que é interessante, esse texto, principalmente para mim, quando eu li esse texto, eu pensava assim, uma casa construída sobre a rocha. Era a sensação que eu tinha, era mais ou menos, quer ver? Mais ou menos, deixa eu ver aqui, uma casa construída sobre a rocha. Eu vou compartilhar com vocês a tela, e vou mostrar para vocês o que eu imaginava quando eu falava assim, a casa construída sobre a rocha. Então, eu imaginava isso daí. Exatamente assim. Uma casa construída sobre uma grande pedra, e aí podia vir a água, podia vir tudo, e nada destruía. Mas eu estava errada. Não é dessa forma. Aí, lá o outro texto que eu mandei para vocês, que está em Lucas, ele vai mostrar que é diferente mesmo. A casa construída sobre a rocha. Olha que interessante. Eu achando que a rocha estava em cima, né? Não, a rocha está embaixo. Olha só que coisa interessante que está lá em Lucas 6, de 46 a 48. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, as águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Então, aqui,
aquele conceito que eu tinha antigo, que é aquela casa que estava construída sobre a rocha alta, a pedra alta, caiu por terra, porque lá em Lucas, ele coloca mais detalhes, ele fala assim que a pessoa cavou muito fundo, quando encontrou a rocha, colocou os alicerces sobre a rocha. Aí me fez lembrar como as construções de hoje mesmo, né? Que a gente faz aquele buraco enorme e coloca pedra lá embaixo para depois colocar todo aquele concreto e a casa ter estrutura. Então, essa casa, quando ela tem um alicerce forte, ela consegue aguentar mau tempo, tempestade, como no Japão, até terremoto e outras circunstâncias, porque a fundação, o alicerce dela é bem profundo. E aí nós vamos tirar várias lições, tá certo? Então, aqui tá cavando, 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 até encontrar a rocha e colocar o seu alicerce. Guarda isso, tá certo? Então, o homem prudente, o texto fala que construiu a sua casa sobre essa rocha. E a gente vê um homem tolo, o texto diz que construiu a sua casa sobre a areia. Nós vamos ver que esses dois homens, eles receberam uma missão, eles tinham uma missão. Era uma construção. Construir uma casa. Isso eles têm de semelhante. Então, os pontos semelhantes é que eles tinham que construir uma casa e que passavam por adversidades do tempo, do dia a dia. A chuva, o vento, sobe a maré, a Sandra e o Afonso, sobe a maré, o dia a dia, a natureza, influenciando eles da mesma forma. Os dois têm essa semelhança. Mas aí nós vamos ver também as diferenças que tiveram. As diferenças que a gente observa aí no texto é que um decidiu fazer um alicerce, teve um trabalho, teve dedicação, suor, empenho, e o outro não. O outro não quis tudo isso, o outro não quis a facilidade, a comodidade. Pode ter até construído uma casa bonita, com aparência bonita, mas foi na areia. A diferença. E mais ainda, o que a gente vê é que eles tiveram resultados diferentes. Eles fizeram escolhas diferentes. Quando a gente faz essa escolha diferente, o resultado vai ser diferente. Uma casa ficou e a outra casa caiu. Então, esse homem insensato, que chama de tolo, doido, louco, né? Ele vai, com a facilidade dele, promover uma tragédia. E se a gente aplicar para a vida da gente, para a nossa vida familiar, para meu relacionamento com Deus, a gente vai ver que se não tiver profundidade, base, ela vai ruir conforme o dia a dia, os problemas forem aparecendo. Então, nós precisamos construir os nossos alicerces conforme o Salmo 127:1, que diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta os guardas ficarem vigiando. Então, os nossos alicerces, a nossa casa espiritual, a nossa família,
A nossa estrutura como pessoa, ela tem que ser edificada no Senhor. Porque senão ela vai ruir. Tá certo? Então as duas casas sofreram as mesmas circunstâncias, reagiram de forma diferente, porque uma ficou e a outra caiu. Quando temos essa palavra firmada no nosso coração, quando essa palavra tem profundidade em nós, quando ela está dentro, quando a gente vive essa palavra, vem o vento forte, vem a chuva, vem a enchente, vem a crise financeira, vem a Covid, vem essas tragédias todas aí, problema familiar, mas a gente permanece com a esperança em Deus, que Ele tem o controle de todas as coisas, porque a base é forte. E como a gente constrói essa base? Como é que será que a gente pode estar buscando essa base em Deus? Uma coisa que eu acho interessante é que o alicerce, ele não aparece. Ele fica escondido, mas ele é a parte mais importante da casa. E como é que a gente constrói isso? Lendo a Bíblia, orando, meditando nas coisas, na criação, no poder de Deus. Quando a gente olha a natureza e vê que tudo Deus criou e tudo tem uma ordem tão perfeita que só pode ser a mão do Criador. Todo mundo sabe o seu papel na natureza. Todos sabem. Então, a nossa base é através da palavra. E no texto ele fala: quem ouve a minha palavra e guarda, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A palavra, a oração, a meditação é que faz termos alicerce. E isso ninguém vê. Isso é você e Deus, é você no seu quarto. Porque isso daqui que está acontecendo agora é só a forma externa da casa. A forma interna, que é o alicerce, é quando ninguém vê. É como o alicerce da casa mesmo. Muitas pessoas estão preocupadas com o acabamento da casa. A casa bonita. Mulher, então, ama a casa bonita, né? Mas a maioria dos homens, né? Vamos supor assim, a maioria, não são todos, né? Como estão todas as mulheres também querem a sua casa bem alicerçada. Mas o homem tem muita preocupação quanto a isso, né? E ele fala, não, tem que fazer uma fundação maior, tem que ter mais isso, tem que ter mais profundidade, senão essa casa tem que ficar assim. Ai, mas vai gastar tanto com isso, meu Deus, tanto ferro, tanta pedra, tanto não sei o que lá. É a parte mais importante. Mas ninguém vê os alicerces das casas, mas são elas que permanecem, que fazem com que a casa não caia. Quem guarda a minha palavra é como o homem prudente, é como o sábio. É ela que dá alicerce. E outra aí, ó. Então, nós vimos que com as diferenças das casas, né, que um construiu sobre a rocha, teve um trabalho, cavou e encontrou. A rocha ali alicerçou sua casa. Pode ter ficado tão bonita às vezes, né, porque ele gastou demais com alicerce, do que aquele que construiu na areia, que se preocupou mais com a aparência daquilo. A casa até que ficou bonita, mas quando veio os problemas do dia a dia, naturais, como o vento, a chuva, as enchentes, a seca, caiu. Bom, nisso a gente vai ler lá em 1 Coríntios 3:10, que vai reforçar então eu vou aqui compartilhar a tela. Que vai ver essa dedicação que nós temos que ter em construir
os nossos alicerces. Tá? Em 1 Coríntios 3,10 diz assim: usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, com prudência, com dedicação, com esforço. Não é fácil. Não é fácil separar um momento para leitura da Bíblia. A gente tem 1000 coisas para fazer. Às vezes a gente não consegue um tempo para orar. Mas, gente, é aí que a gente constrói o alicerce para a vida. Não tem outra forma. É quando a gente para meditar em tudo que Deus criou, tudo que Ele fez por amor a nós. A criação, Deus nos colocou como coroa da criação. Ele fez tudo e deu de presente para a gente. Que coisa maravilhosa. Isso é lindo. Lá em 2 Pedro 2,10, vamos passear nesses textos para a gente cada vez mais memorizar, colocar dentro da nossa mente esses fundamentos, que diz assim: portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essas escolhas fazem com que a gente permaneça nele, que a gente não abandone a fé. Olha que interessante. Jamais abandonarão a fé. Quando a gente tem esse alicerce, não abandona a fé. Quando a gente não tem esse alicerce, não. Sabe, esse negócio de ir na igreja, esse negócio de ficar cantando, esse negócio de ficar lendo a Bíblia, não é para mim, não. Não, eu até que comecei, mas não gostei muito, não, dá muito trabalho, essas coisas. Coloca 1000 desculpas. Eu não vi muito resultado. Não, porque, sabe, as pessoas que eu vejo que lê a Bíblia tem mais falha até do que eu. Então eu não quero, não. Porque ele não está colocando o seu fundamento, a sua fé na rocha. Não está na rocha. E a gente vai ver quem é a rocha. Quem é a rocha? 2 Samuel 22:32. Tá aqui, ó. 2 Samuel 22:32. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. E aí, Jesus também é a nossa rocha. Aí você fala assim, mas Jesus e Deus é a nossa rocha? Só que ele fala, eu e o Pai somos um. Olha que interessante. Que tá lá em 1 Coríntios 10:4. Aqui, ó. E beberão da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Essa rocha, esse firmamento, você tem que cavar, você tem que se esforçar, meditar, buscar. Não é fácil, mas o resultado, ele é permanente. Sabe aquelas casas milenares que já passaram por tantas coisas, que conta tanta história? Elas não foram construídas com muita facilidade. Com certeza não. Porque as que foram já não contam mais histórias. Pensa nisso. Pensa quando você estiver passando por muita dificuldade e fala, Deus, eu sei que eu estou firmada em Ti. Eu sei que Tu és a pessoa que eu posso confiar. A minha fé, essa coluna, ela está arraigada nessa rocha, ela está presa nessa rocha. Essa coluna não cai. Seja o problema que for, essa coluna não passa. Não seja só ouvinte, seja um praticante. Tiago fala isso.
para a gente ser praticante dessa fé. Tá aqui, quer ver? Vamos achar Tiago, Coríntios. Aqui. Não se engane. Não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas ponha em prática, porque aquele que ouve a mensagem e a não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Olha, gente, esse texto é para fechar a nossa live com chave de ouro. Com chave de ouro. É muito rico. Ele fala, olha, se você examina, se você não é só um ouvinte, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Vamos ter um alicerce na rocha. Não é só aparência. Não, a aparência é isso aqui. É eu falando, pôr um lencinho, arrumar o cabelo, vendo vocês, falando. Mas a rocha é quando eu estou meditando e falando com Deus. Deus, fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir o Senhor no meu coração. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor Deus, seja se passar por dificuldade, mas eu quero passar contigo. Porque quando a gente passa dificuldade com Deus, aqui pode até balançar, mas nunca vai nos separar do nosso Criador, do nosso Salvador e ser abençoado. Amém? 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 E aí, gente, eu só tinha colocado a definição aqui para vocês de alicerce, que está no dicionário, que diz assim: parte inferior de uma construção. Ninguém vê, né? De concreto, alvenaria, enrocamento, normalmente não visível, por intermédio da qual as suas cargas são distribuídas sobre o terreno e da fundação. Olha só, essa rocha, ela aguenta toda a carga da casa. É a nossa rocha Jesus Cristo, tá bom? Então, vou orar. Eu quero agradecer a Ana Carolina com a Zilá estiveram aqui, elas ficaram 4 dias. Foi muito bom, né, Zilá? Né, Carol? Já tô pensando em voltar de novo. Aqui, ó, provou dessa água, quer voltar, não tem jeito. Fala. Só queria agradecer e te dar os parabéns aí. Amém. Primeira vez que eu acompanho. Amém. Mas muito boa palavra, introdutória, aplicativa. Obrigada. Perfeito. Que Deus te abençoe aí, viu? Que as pessoas que estejam ouvindo aí sejam edificadas com essa palavra. Amém, Ed. Então, já que você falou, ora. A Zilá está muito feliz. Eu queria entender por que essa felicidade toda, hein? Olha, mas Ed, você nem sabe como, Ed. Você nem sabe como. Trabalhei hoje, os patrões só ouviram falar de Luzinete, de Gramado e tudo. Vamos orar então. Oremos. Sim. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te louvar por esse momento, meu Pai, 30 minutos na tua presença, de ouvir a tua palavra, Senhor, de aprender mais sobre a tua palavra, Senhor. Amém. Mas como é bom ouvir a tua palavra, Pai. Amém. Nós sabemos, Pai, que a tua palavra é uma fonte inesgotável, Senhor. Quanto mais nós cavamos, mais água nós achamos e mais sede nós temos, Pai. Por isso, Deus, que tu possa cada dia estar nos ensinando, Senhor, nos ajudando nesse mundo tão difícil, Pai. Mas acreditamos, meu Pai, que o Senhor tem todo o poder de nos direcionar e nos ajudar, meu Pai, a cada dia na tua presença, Senhor. Deus abençoe cada um dos teus filhos, que
se doaram, Senhor, por esses 30 minutos e de estar ouvindo a tua palavra, Pai. Abençoa a Luzinete, abençoa todos os ouvintes, Pai, em nome do teu filho amado Jesus, Senhor. Dá uma noite tranquila, de sono reparadora, Pai. E se for do teu querer, da tua vontade, nos revela a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia, através de sonhos, visões, conforme o teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Beijo, pessoas lindas! Tchau, beijo. Deus abençoe vocês todos. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.